fisiologia ela evoluiu. Na minha época não tinha isso, né? Tu jogou muito tempo com dor? Joguei bastante. Essa reta final minha depois que eu tive a lesão em 2000 a primeira lesão que eu tive foi em 2003, pós-Copa do Mundo ali. Aí eu fiz menisco, aí depois de 6 meses eu tive o primeiro problema de cartilagem. E aí quando eu fiz a primeira raspagem de cartilagem, nessa cirurgia de cartilagem, o médico lá na Espanha já tinha me falado que eu ia ter que abreviar a minha carreira. Porque ele falou que na época... Lá no Betis, isso. Isso no Betis. Ele falou, você vai ter que abreviar a tua carreira, porque essa lesão que você tem é uma lesão que ainda não tem... Ela não tem cura, né? Você regenerar a cartilagem, isso não existe. Então, o processo é você ir desgastando. Aí vai raspando e vai desgastando. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu passei por 4 ou 5 cirurgias, na verdade, foi essa artroscopia que a gente faz, que é para limpar. Eu fazia para limpar os resíduos ali da cartilagem que estavam sendo ficava no joelho, inflamava meu joelho, inchava, e eu perdi essa flexibilidade. Então, eu tinha que ir no médico, artroscopia, tirar líquido, limpar, e aí, pô, 1 mês, 2 meses ali para voltar. Só que aí os 2 meses acabavam virando 4, porque eu estava muito bem fisicamente. Aí, de repente, parava 2 meses. Como é que eu vou retomar o meu condicionamento? Então, foi entrando nessa bola de neve. Então, toda vez que eu parava para fazer essa raspagem de cartilagem, eram praticamente meio ano que eu perdia. Então, esse processo foi longo até chegar nesse processo que eu contei para vocês agora há pouco. Entendi. Dessa lesão. Aí, quando o médico falou para mim que eu tinha que abreviar a minha carreira, que eu teria pelo menos mais 5 anos para jogar em alto nível, entrou por um vídeo e saiu pelo outro. Falei, imagina, tá maluco? Eu sei lá, eu tava com 24 anos, 25, sei lá, por aí eu tava. Falei, imagina, pô, tá louco, como é que eu vou... Falei, e outro detalhe, pô, você é um cara que joga agachado. Porque eu driblava muito, então eu jogava muito flexionado e mudava muito de direção e tal. E isso, para esse tipo de lesão, era o pior, entendeu? Você gira muito em cima do teu joelho. E é o pior. Se você fosse aquele 10 mais clássico, né? Joga em pé, pega, toca e tal, pode ser que você jogaria mais um tempinho. Vai perder velocidade, agilidade, tal. Vai perder todas as tuas características. Falei, o médico tá me fudendo, cara. Falei, porra... Aí eu pensei justamente isso. Eu falei, mano, o dia que eu começar a perder velocidade, agilidade, já era. Eu viro um jogador normal, comum, pô. E aí, quando eu comecei a ter esses sintomas, né, porque eu lembro hoje até com uma certa ironia, mas eu lembro que quando eu tava bem, tipo, eu dava uma pedalada e dava o tapa, eu abria meio metro do cara. Eu não sentia, tipo, esse toque do cara no meu corpo. Porque eu já saía do cara muito rápido. Quando eu comecei a dar a mesma jogada e começava a sentir o cara aqui me puxando, eu falava, mano, fudeu. Eu não tô conseguindo mais sair do cara, entendeu? Porque antes eu saía do cara, pô, o cara já ficava pra trás, e eu já comecei a, tipo, o cara do meu lado, aqui no meu cangote, pô. Eu falei, mano, tô perdendo velocidade, caralho. Aí você começa a lembrar, né? Que eu falo, o médico falou isso, o médico não sei o que, tal. E aí chegou naquele ponto que eu contei pra vocês, de falar, meu, não dá mais. Então tu teve todo um processo da tua mente e indo pro espaço também, né, cara? Tudo, foi punk, assim. Porque, pô, tu vai vendo que, puta, caralho, o médico falou 5 anos, eu não acreditei. E, porra, passou 1 ano, tá ficando esquisito. Passou 2, tá ficando esquisito, tô sentindo dor. A mente vai indo pro espaço. Aí entra a fase do anti-inflamatório, né? Aí você começa a infiltrar. A dor começa a te incomodar tanto, você fala, infiltra, mano. Infiltra aí, fica 2 mesinhos sem sentir nada, porra nenhuma, filtra. E aí começa, entra na bola de neve, mano. Eu acho que quem se identifica, quem tem essa lesão, vai se identificar. Eu já ouvi relatos também de atletas, ex-atletas, enfim, que teve lesão de ligamento, por exemplo, que hoje, às vezes, você rompe o ligamento e você faz uma boa cirurgia, uma boa recuperação, você vê o cara jogando, parece que o cara não teve nada. Teve nada, assim, devido à tecnologia, enfim, tudo, a medicina evoluiu tanto que às vezes o cara não sente nada. Só que a cartilagem não, cara. A cartilagem é um processo que ainda não tem solução. Então você consegue remediar, você consegue ir freando ela com medicamentos e tal, esse desgaste você vai freando. Mas é inevitável. Mas é algo que te incomoda até hoje. Você tá louco, eu já não tenho a flexibilidade da minha perna direita, eu não tenho. Então, se você vê eu jogando bola, quando você me vê jogando esses jogos de festa aí, por exemplo, você vê que eu sou ponto e vírgula, tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso. Por quê? Porque a minha perna direita, tentar, enfim, esteticamente explicar assim, quando eu apoio o peso do meu corpo correndo na minha perna direita, eu não aguento, então eu tenho que pisar com a minha perna direita mais reta. E aí dá essa sensação de você tá
Com a esquerda eu vou normal e com essa eu piso mais com ela mais reta. Aí Entendi. você fica com a sensação de estar manco. Sensação não, no meu caso eu tô manco, né? Então eu faço o fortalecimento máximo que eu posso fazer, por isso que eu falo dessa questão de peso, que com certeza vale falar isso. Com certeza, além dessa questão de imagem que eu falei, de cuidar da imagem, de ser ex-atleta, mas a lesão também me forçou a ter esse cuidado com o meu peso. Obviamente, quanto mais peso, mais carga no joelho e mais dor. Sim. Então, peraí, já tô sentindo dor. Como é que eu faço para tentar diminuir um pouquinho dessa dor? Pô, emagrecendo, Denilson. Você tentar manter um peso ali e tal, assim, assado, você vai sentir menos esse impacto. E fortalecer a coxa. Então, tudo isso que os médicos me falam, os fisioterapeutas, eu faço. Até agora tem dado certo. Sofro pra caralho. Sofro pra caralho. Às vezes eu acordo de madrugada, olha que loucura. Às vezes eu acordo de madrugada com dor, porque eu não consigo ter força de, tipo, tirar o cobertor de cima do meu... Caramba! E aí eu acordo, porque eu vou fazer um gesto na cama, caralho, meu joelho. Aí hoje eu tô com 14 anos com a minha mulher já nem vira pro lado. De No novo. começo ela, o que foi, mozão? Não, nada, meu joelho aqui só. Fiz um movimento que meu joelho doeu. Assim, cansei de dormir, por exemplo, com um travesseiro, almofada, na ponta no peito do pé, assim, quando eu deito de barriga pra baixo, porque como meu joelho não tem a flexibilidade, ele ficava assim. E aí eu tinha que apoiar o meu peito do meu pé na almofada pra dar uma aliviada no joelho. Mano, vários perrengues. Isso é louco. Se eu ficar aqui, eu vou contar pra vocês até amanhã. Vários perrengues com a do meu joelho. Eu tenho uma lesão similar à sua. Vários Só quando eu fui no ortopedista, né? Ele falou que minha, no caso, era a genética, minha patela fora do lugar, mas eu rompi a cartilagem e tal. Aí ele falou, ele me deu a opção. Você pode operar? Aí eu falei, mas o que você acha? Ele falou, não, você pretende ser atleta profissional? Eu falei, não, então não opera. Então não opera. Aí você falou, fortalecimento muscular, fiz pilates, um monte de tratamento. Eu não sinto dor hoje, mas, por exemplo, subir escada pra mim é pesado um pouco, sabe? Tipo, eu não posso correr. Se eu correr, o impacto ainda me dói. Mas, né, como eu não sou atleta, foi muito mais fácil, né? Não, quem tem essa lesão vai se identificar muito. Quem tá vendo a gente, ouvindo a gente, quem tem esse tipo de lesão se identifica demais com essa... É cruel, mano. Pô, mas pelo menos, Não assim, deixa pra olhando ninguém pelo não, lado mano. bom, só foi te incomodar quando tu tinha 25 anos. Ou não? Não, que é foda ver um lado bom do... Pois é. Pô, é foda. Mas é melhor do que não poder jogar mas- futebol de uma forma geral. Mas assim, eu consegui esticar, estender minha carreira até os 30 e consegui fazer a minha carreira financeira, a minha vida financeira também de uma certa forma bem sucedida, né? Que aí a gente entra num outro campo aí nessa discussão, enfim, nessa resenha boa nossa aqui. De que muitos atletas, você falou algo de até 40 e tal, né? Hoje tem muitos atletas, como o Zé Roberto, acho que foi até 41, 42. Ele falou 43, eu acho. Alguma parada assim. Eu acho O que Nenê jogador tá não 40 aí jogando. O Nenê tá jogando bem numa Série B que exige aí até Mais um pouco físico, mais e tal. Então, assim, eu acho muito legal. Muito legal. Mesmo pra esses jogadores, vai chegar uma hora que o corpo já não é que ele tem lesão, não é porque ele não tem lesão, mas o corpo é natural, processo natural. Você vai envelhecendo, você não vai tendo mais o gás que você tinha antes. Pô, eu não tenho o gás que eu tinha com 30, tô com 44. Sabe assim? Então é um processo natural que todo mundo vai passar, todo atleta vai passar. Esse processo de, mesmo você não tendo lesão, chega a hora que o corpo não... Você não consegue acompanhar mais a molecada De 20 anos lá, já foi. Isso é natural, isso aí não é, nossa, tô mal, puta, é uma crítica, é um demérito meu, não tô conseguindo. Não, mano, é um processo que você vai ter que passar. Todo mundo vai ter que passar. E a tomada de decisão, ela é difícil para todos os atletas, com lesão ou sem lesão. Isso é fato. Só que eu com 30, quando eu estendi minha carreira até 30, então eu consegui dos 16, 17 anos ali, quando eu comecei a ganhar dinheiro e tal, eu fui até os 30. Então eu tive uma carreira aí de 14 anos, 15 anos, enfim, 16 anos bem sucedida. E tem gente que não consegue ter 16, 15 anos de carreira profissional, de repente tem 6, 5, 4, e aí não conseguiu a independência financeira. Vamos supor que eu até os 27, por exemplo, não tinha estourado ainda, como jogador profissional. Aí não vingou. é muito pior, Só né? ali rodando em times pequenos, não sei o que, tal, ganhando ali o... Porque, assim, a última estatística, 4% dos jogadores são bem-sucedidos hoje. Os outros 96% estão todo mundo correndo atrás. É jogador de 40, é jogador de 35, é jogador de 30, que não conseguiram ainda a independência. Aí por isso que às vezes você vê jogadores em times menores e que em algum momento da carreira fez sucesso em time grande. Pô, por que esse maluco tá jogando ainda? Porque às vezes o cara não conseguiu a independência. E tem outros que param por causa de uma lesão e aí você fala, e aí? Então eu, nesse caso, né, acho que respondendo a tua pergunta, fui privilegiado.
Comecei a sentir essa dor já com 20 e poucos anos. E ali eu já estava numa situação mais confortável financeira e fui estendendo até onde eu consegui estender. Provavelmente, se eu não tivesse tido essa carreira financeira bem sucedida, eu não sei se eu não teria ainda forçado mais infiltração e não sei o quê, buscado outras soluções para ir esticando até a hora que desse para esticar. Felizmente eu consegui tomar essa decisão porque o campo financeiro estava mais tranquilo. Isso daí tem a ver com a tua transferência pro Bet? Essa aí eu tava voando, cara. É? Você é louco? Pro Bet eu tava 19 anos, tava lindo. Não, eu tô falando... Sem lesão, sem tô nada.